Alô, amigos, Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão, Rede Brasil Cidadão. Nós hoje não estamos aqui ao vivo, o fone de ouvido está fora de circulação e nós vamos agora falar de um assunto muito importante, muito importante. Se hoje nós estamos, com 32 anos de obra da pedagogia de sustentabilidade, que traz alfabetização comportamental, isso é fruto de uma longa estrada, de uma longa caminhada e que nos trouxe até aqui. Diríamos assim, no início da minha carreira, eu com 24 anos, na CTB, fui fazer um treinamento em Madrid durante 4 meses, treinamento de tecnologia de centrais telefônicas. E, nessa oportunidade, a gente vivia naquela época a questão nem existia no Brasil, né? A questão da qualidade total, que só chegou aqui no início da década de 90. Mas já existia todo o conceito, né, de controle, de organização. Então, nós, em 1974, nós criamos a Gerência Total, que é um livro que está registrado na escola, na Biblioteca Nacional, né, da UFRJ, e ele tinha uma contracapa também em inglês, Entire Management. Então, antes tarde de que nunca, era o Sistema de Informação Total. Era o eixo do X e o eixo do Y. Esse livro ele foi registrado, só não foi, quase que ele foi produzido. Cheguei a fazer, inclusive, todas as providências, mas vi que ia produzir numa hora que o time já estava errado, ele já estava desatualizado. E o tempo andou, isso estou falando aí de 1986, foi quando eu registrei o livro, mas ele começou a ser concebido em 1974. Olhem bem essas datas, hein? 1974. Eu sou de 46. Bom, então, como eu estava dizendo, em 1970, eu fiz essa viagem à Europa, 4 meses morando em Madrid, e conhecemos muito da cultura de todos aqueles países, né? Foi, assim, uma coisa fantástica, uma experiência de vida maravilhosa. E o tempo andou, né? Quando chegou em 1992, estava começando a qualidade total no Brasil, o governo Collor, nós criamos um projeto Arco-Íris na Teleas. Ele tinha 7 segmentos, com nomes diferentes, que hoje são os 7 professores da Escola de Cidadania. Esse trabalho foi um trabalho fantástico de 7 anos e que foi o embrião, né, da produção de todo esse trabalho nosso da pedagogia de sustentabilidade. Esse trabalho teve também esse livro do Arco-Íris, que foi registrado, está registrado na escola, na Biblioteca Nacional. É um livro que está registrado também, só não produzimos para distribuição. E esse foi registrado em 95. Olhem bem, esse trabalho começou em 92. Então, a coisa evoluiu. Quando chegou mais à frente, né? Depois que nós criamos o Instituto PAI, e agora, a partir de 2005, o tempo andou, e nós, por volta de 2019, criamos, então, o livro Pedagogia da Sustentabilidade, trazendo a alfabetização comportamental, que é esse livro que está em português e também está em inglês, pela Amazon. E logo em seguida, esse livro, Pedagogia da Sustentabilidade, nós criamos os 74 Papéis da Vida. Esse livro que traz esse cidadão holístico. Eram 74 papéis da vida
Hoje, como eu estou fazendo 78 anos, ele será atualizado para os 78 papéis da vida. E por que que eu falo isso? Hoje aqui, não sou gordo, não sou comediante, mas sou cheio de graça e também tenho aqui a caneca na Rádio Brasil Cidadão. Eu falo isso porque essa vida, ela é fantástica, né? Quando nós concebemos a Escola de Cidadania, em 2007, o Instituto Pai foi criado em 2005. Nós concebemos por sugestão do Roberto Flávio, que era o presidente do Rotary Clube Maracanã, e o radialista da Rádio Catedral, que tinha um programa Vox Day, que eu estive lá 5 anos com ele fazendo esse programa, levando a Escola de Cidadania. Roberto Flávio, infelizmente já falecido, era membro do GEDA também, no Grupo de Estudos da Administração, infelizmente já falecido, uma cabeça fantástica e que tinha um conhecimento fabuloso sobre tudo que acontecia nas convenções internacionais sobre ecologia. E o Roberto Flávio, ele produziu esse livreto aqui para análise lá do GEDA, e o tema era Dimensão Humana, Cultura e Desenvolvimento. E esse livreto ele começa falando aqui de Maurice Strong, que eu tive o prazer de conhecer, já faleceu, mas em 2015, no início de 2015, ele fez uma palestra aqui no Rio, na Associação Comercial, e eu tive o prazer de assistir essa palestra dele. E em novembro ele veio a falecer, de 2015. Maurice Strong, ele foi secretário-geral da ECO 72 em Estocolmo e da ECO 92 no Rio. Então, ele já dizia, né, o nosso futuro comum nos faz lembrar que, independentemente das nossas aspirações individuais e da nossa identidade nacional ou cultural, nós somos, em primeiro lugar e, acima de tudo, habitantes do planeta Terra. E que o nosso futuro está certamente e indubitavelmente conectado. Nós não podemos pressupor o nosso futuro exclusivamente como indivíduos isolados ou como nações soberanas e isoladas de hoje. Nós temos que trabalhar junto, porque o nosso futuro neste planeta é, de fato, um futuro comum e que dependerá do modo de como trabalhamos juntos em cooperação uns com os outros para garantir que o nosso planeta, a Terra, continue a ser um lar adequado, viável e hospitaleiro para todos os seres humanos e também para as outras formas de vida que nele habitam. Maurice Strong. Ele foi secretário-geral da ECO 72, em Estocolmo, foi a primeira, e 92 no Rio. E nesse livreto, ele também, Roberto Flávio, apresenta uma outra figura fantástica, Amadou Matar Brown, geógrafo, professor senegalês, ele é de Dakar, nasceu em Dakar, foi secretário-geral da Unesco de 74 a 87. Então, em 92, ele esteve na Rio Eco 92, mas ele já não era mais o secretário-geral. Ele nasceu em 1921. Não se tem conta na internet ainda de que ele faleceu. Se não faleceu, está com 103 anos. O que é a Unesco, de onde ele foi secretário-geral, é a organização da ONU para a educação, ciência e cultura. Então, esse trabalho aqui, a dimensão humana, cultura e desenvolvimento, que o Amadou Matar apresentou na Correio da Unesco em 1982, 10 anos depois da primeira cultural e 10 anos antes da Rio Eco 92. Ele fala em 37 itens aqui, coisas tremendamente muito importantes, como a condição sine qua non do progresso das pessoas, grupos e nações é o sentido da identidade cultural. Ele é a força que anima e orienta toda a vontade coletiva, a força que mobiliza recursos internos e faz da mudança necessária uma adaptação criadora. O verdadeiro desenvolvimento só pode ser gerado a partir de dentro, com base na vontade de todas as forças do grupo,
da comunidade ou da nação por elas impulsionado. É o que nós falamos, é o princípio endógeno. Hoje, aquela qualidade total, geral, para nós, é a qualidade natural. É a natureza que nos ensina, dentro da pedagogia da sustentabilidade, esse comportamento holístico. O princípio tem que ser endógeno, é da base para o topo, a natureza isso nos ensina. E ele tem tiradas aqui fantásticas. O conceito de identidade cultural é hoje inseparável do desenvolvimento. Educação, ciência e comunicação. Essas três esferas são importantíssimas, né? Outra coisa importante, a escola moderna tomou lugar da educação tradicional, é o que nós falamos. O mais importante é alfabetizar comportamento. São 42, né? 42 capítulos aqui do Amadou Matar, desse relatório da Unesco. Então, Amadou Matar e Maurice Strong, para mim, foram sempre duas referências fantásticas e muito importantes nessa obra toda da pedagogia da sustentabilidade. Então, o que acontece? Qual foi essa história? Aqui eu vou contar para vocês agora. Em 1970, né, a Unesco teve a primeira Conferência Mundial sobre Políticas. 1970 foi em Veneza. Eu estava em Madrid, naqueles 4 meses que eu passei em Madrid pela CTB-Telerge, e que tive muita vontade de ir nessa conferência que foi em setembro, mas não tive a oportunidade. A programação lá não me permitiu. Foi a primeira conferência internacional, 1970, em Veneza. Depois, em 72, teve a primeira conferência, foi em Estocolmo, na Suécia, que foi sobre os humanos. Foi a primeira conferência internacional. Em 70 foi a cultural. Em 73 teve a Ásia Cult. Em 75 teve a África Cult, tudo mundial pela Unesco. Em 78 teve a América Cult em Bogotá. Em 81 teve a Bagdá Cult. Foi a terceira conferência dos ministros dos Estados Árabes. E em 1992 foi a Rio Eco 92, que foi a segunda conferência, mas a mais importante conferência internacional. Foram mais de 175 países aqui no Rio. E nessa conferência nós, pela Telerge e Embratel, ativamos o telefone celular, o primeiro telefone celular do Brasil, para que o mundo pudesse assistir essa conferência que foi fantástica. E o Maurice Strong foi secretário-geral também nessa Rio Eco 92. Em 82, quer dizer, um ano depois da de Bagdá, o Amadou Matar, ele, na Cultura e Desenvolvimento, ele fez aquela reportagem da revista da Unesco que eu mostrei para vocês. Depois de 92, teve a Rio +20, foi em 2012. E nós agora, pelo Instituto Pai, participamos no aterro, lá do Flamengo, da Glória, todos os dias distribuindo nossos panfletos da Escola Cidadania com povos de todo o mundo, foram mais de 190 países. Então essa história, ela é muito importante porque ela foi fundamental no trabalho que nós desenvolvemos e que culminou com a criação da pedagogia da sustentabilidade, porque nós percebemos, né, que estava faltando o terceiro eixo naquele primeiro livro que tinha só o XY, que era o eixo da participação das pessoas do processo, era o eixo do Z. E a partir de 92, com o projeto Arco-Íris, que depois se transformou na pedagogia da sustentabilidade, nós trouxemos o terceiro eixo do cubo, que foi a participação das pessoas. A princípio, era só as 7 cores, o comportamento holístico do arco-íris, a obra mais linda da natureza. Com a evolução, nós vimos que o cliente não era mais o sol, não era mais o rei, né? Nós vivíamos outros tempos. O cliente era o astro-rei, que se movimentava a 300 mil km por segundo ao apertar de um mouse ou uma tecla de um celular.
e logo depois na incubadora Embratel, com a Caravela Hunter, nós percebemos também que as oportunidades eram os peixes. Ninguém mais deteria um cliente por inteiro. No máximo, você capturaria uma oportunidade e essa pesca tinha que ser viva. Era a captura desses peixes. Então, todo esse céu azul dos itens de controle, com o cliente e o cidadão são o sol, que as oportunidades são os peixes, que o comportamento holístico tem que ser nessas 7 cores, e são os 7 professores da escola. Nós atrelamos isso aos jogos, né? A música, as 7 notas musicais, e nesses 32 anos de trabalho nós criamos a Pedagogia da Sustentabilidade, que é a única obra que respondeu à Carta da Terra. Por quê? A Rio Eco 92 foi criada a Agenda 21. A Agenda 21 definiu tudo que as nações tinham que fazer para que houvesse a plena sustentabilidade. Mais à frente, no ano de 2001, na Holanda, a Carta da Terra foi ratificada e criada, né, em função da Agenda 21, e nela definida que tinha que se construir uma pedagogia da sustentabilidade. Nesses 42 itens que o Amadou Matar coloca no relatório dele da Unesco, desse trabalho, vocês sentem ali, né, a necessidade de se criar, né, um produto que seja para alfabetizar o mundo comportamentalmente. E a única organização que criou isso está aqui dentro do Brasil, que é a Rede Brasil Cidadão, e está aqui, que é a Rádio Brasil Cidadão, que dissemina isso hoje para todo o planeta. Então, nós temos uma gratidão muito grande ao Morris Strong, e ao Amadou Matar, e ao Roberto Flávio, que foi o idealizador da Escola Cidadania, e que nos inseriu nesse contexto, sim, da Mãe Natureza, e aquela qualidade que era geral, ela virou uma qualidade natural, e aí nós fomos na busca de criar esse grande enredo comportamental, que hoje internaliza em qualquer cultura, qualquer etnia, qualquer país, qualquer ideologia, qualquer religião. Isso está acima de tudo. Se o Bill Gates criou o ambiente Windows, e dentro dele se colocam todas as ferramentas para rodar tudo em todas as ideologias, nós criamos o ambiente natural, da qualidade natural, e, inclusive, o nosso livro em inglês está levando isso já para as maiores 130 universidades do planeta, em mais de 20 países, desde 2015. Estamos na rua, nosso cliente é o sol, as oportunidades são os peixes, e o caminho iluminado nas 7 cores são as ações dos 7 professores da Escola de Cidadania. Vamos voltar para a praça, Cinelândia nos espera. Agora não mais de cacetete e chapéu de policial. Agora é de jaleco branco. São os professores da Escola de Cidadania comemorando o 4º aniversário que vem aí em setembro da Rádio Brasil Cidadão, dessa obra de 32 anos da qualidade natural, a única no mundo. Muito obrigado, um abraço.